Fala galera, beleza? Nesse vídeo a gente vai falar sobre o Helio G99, o MediaTek 7020, o MediaTek 7030, o Dimensity 920 e o Dimensity 1080 e quais Snapdragon são relativos a ele, ou seja, quais Snapdragon que são parecidos com ele. Primeiro a gente vai falar sobre o Helio G99. Ele é um ótimo processador. Se a gente pegar o Dimensity 1080 como base, que é um processador bem completo, né? E o Dimensity 920, que são o mesmo processador, a gente pode comparar que ele tem um pouco menos de desempenho em GPU, mas ele tem uma CPU também inferior, só que é um processador que vem em celulares muito justos, né? Por exemplo, é o caso do Poco M5, um celular de R$850, que vai ter um custo-benefício legal, o Moto G72. Então, qualquer celular ali na faixa dos R$800, R$850 que você conseguir pegar com o Helio G99 é bacana, porque ele tem uma performance bem interessante em jogos, não é um processador fraco para jogos, em termos de GPU e tudo mais. Claro que nesse vídeo aqui vão ter processadores melhores, mas assim, se a gente sempre considerar um preço justo no smartphone, muitas vezes um Helio G99 é um ótimo processador. Ele tem uma pontuação bem legal em CPU e também em GPU, tanto nos benchmarks como se você olhar a galera jogando e tal no YouTube, você vai perceber. A GPU aqui é uma Mali G57MP2 e ele tem 8 núcleos, sendo 6 núcleos de baixo desempenho A55 a 2000 MHz e 2 núcleos A76 de 2200 MHz. É importante salientar que ele vem com a memória DDR4, mas em benchmark ele tem um desempenho melhor do que processadores com a memória DDR5. Isso é curioso, eu vi vários testes e por alguma razão isso acontece, talvez otimização, mas ele não passa vergonha em fluidez. Isso é bacana. Deixa um pouco a desejar em CPU e GPU comparado aos rivais desse vídeo, mas é um processador bem justo se você encontrar num preço bacana. Ele é similar ao Snapdragon 695. Ele vai perder aqui em CPU, a gente está vendo 17 mil pontos a menos. Em GPU ele também fica inferior, 6 mil pontos a menos, isso é um empate técnico. Ele ganha em memória, então, cara, bem parecido, tá? A gente tem 2 núcleos A78 do Snapdragon 695 e 5 núcleos A55, quer dizer, 6 núcleos A55. Então, se a gente for comparar esses núcleos A78, né, poderia ter até uma performance talvez maior, mas são 17 mil pontos. Eu não acho que o Helio G99 faz tão feio perante ao 695, principalmente por ser um processador que geralmente custa um preço bem justo, cara. É difícil você achar um Snapdragon 695 na faixa dos 800, 850 reais. Então, eu acho que é um duelo legal, um duelo bacana, na minha opinião, tá? Vale a pena essa análise, né, de falar que eles são similares, mas que o Helio G99 está numa faixa de preço inferior. Aqui a gente tem um processador bem legal, que é o o MediaTek, o Dimensity 7020. Cara, aqui a gente já tem uma CPU mais interessante, né, tanto do que a do Snapdragon 695, não tão mais interessante, esse processador da MediaTek, mas em termos do Helio G99 é um ganho considerável, tá? Porque aqui a gente tem 2 núcleos A78, assim como o Snapdragon 695, mas por alguma razão aqui a pontuação é maior, né? Ele extrai mais desse núcleo aqui, a MediaTek extrai mais desempenho com esses núcleos do que o Snapdragon, né? E a gente tem uma GPU que perde, tá? O Snapdragon tem uma GPU melhor, então o desempenho em jogos talvez até seja melhor em alguns jogos, mas é um empate técnico, tanto em CPU como GPU. Então a gente pode dizer que o Dimensity 7020 é muito parecido com o Snapdragon 695 também, e muito parecido também com o Snapdragon 6 geração 1. O problema do 6 geração 1, desse Snapdragon 6 geração 1, é que embora ele tenha ele tenha 4 núcleos A78, cara. Daí dava para extrair muito desempenho. Mas ele tem esse desempenho a mais de processamento, só que a GPU faz um desempenho meio pífio. Em memória ele também é muito bom. Então ele é um celular muito fluido, ele é um processador muito fluido, tem tudo para ser um ótimo celular, mas se você tem o foco em jogos, você vai conseguir um desempenho melhor em jogos com processadores que não são tão fluidos como esse e que não tem um desempenho tão brutal em processamento, porque aqui na GPU ele deixou a desejar um pouco. Então é aquela coisa, quem não se importa com jogos e só quer o celular fluido, aqui você tem muita fluidez. Mas em termos de jogos, esse processador ele deixa um pouco a desejar por ter uma GPU inferior. Inclusive o Helio G99 se sai melhor em jogos do que esse Snapdragon 6 geração 1.
Ele é um combo muito lindo, cara. A CPU faz uma pontuação incrível em benchmarks, a gente vê, a memória também é muito fluida, mas na hora dos jogos a GPU deixa a desejar. Isso é uma pena, porque são 4 núcleos A78 que poderiam fazer muito sucesso aí em jogos. A gente tem o MediaTek também, 7030. Ele, em comparação ao seu irmão 7020, ele é o mesmo processador, né? Em termos de configurações de hardware, né, digamos assim, né, em núcleos, ele tem o mesmo processador. A diferença é que aqui nós temos um clock maior de 500 MHz. A GPU é outra, é a Mali G610 MP3. Só que essa GPU faz a mesma pontuação que o Dimensity 7020. Então, em termos de jogos, pelo que eu observei, também não tem uma diferença crucial, né, em termos de GPU. Mas em processamento tem. Aqui você tem uma margem de erro de 10% a mais de desempenho. Não é nada absurdo. Aqui tem uma prática que eu não gosto muito. É o mesmo processador com uma diferença só de clock. Isso não é legal. Isso não é bacana. Porque é o mesmo processador, o mesmo núcleo físico, só que eles colocam mais, eles extraem mais. É um overclock, famoso overclock. Poderia fazer um processador só com esse clock, mas eles fazem o mesmo processador e aí depois, um ano depois ou 2 meses depois, eles lançam o mesmo processador com outro nome e um pouco mais de clock. Não acho muito legal, mas, querendo ou não, né, tem uma diferença de 15 mil pontos em CPU. Colocaram uma GPU diferente, mas basicamente a mesma GPU em termos de desempenho. Então, o MediaTek ele também é comparável ao Snapdragon 695 e ao Snapdragon 6 geração 1, mas se a gente quiser também a gente pode comparar ao Snapdragon 7 geração 2. Esse Snapdragon aqui é bem mais interessante porque ele vem com uma GPU que por alguma razão é a mesma que o Snapdragon 6 geração 1, mas em desempenho extrai muito mais. E aqui sim você tem um desempenho bem legal, tanto em testes como em vídeos e tal. Você vê, né? Você vê o desempenho da análise da galera e você acaba vendo que aqui sim você tem um processador bem completo, cara. Se você conseguir um Poco X6 ou um Realme 12 Pro, um Redmi Note num preço justo, esse processador aqui, ele é muito legal porque ele extrai realmente o que tem que extrair dessa máquina aqui, que são 4 núcleos A78 a 240 MHz e uma GPU Adreno 710. E aqui a gente tem também o Dimensity 920, que é um ótimo processador, também muito similar ao anterior, né? Bem um empate técnico entre ele e o Snapdragon 7 geração 2, mas a gente tem que repetir que eles fizeram de novo, né? A MediaTek fez de novo. Lançou o 1080 e ele é o mesmo processador. Cara, só colocou 100 a mais de clock. Então é o mesmo processador. E aqui, cara, eles colocam até a mesma GPU. Aqui eles pararam de trocar a GPU. Aqui eles falaram, quer saber? Não vamos fingir que é outro processador. Vamos colocar a mesma GPU. Então isso é meio chato, na minha opinião. Mas, cara, o Dimensity 920 é um ótimo processador. Um excelente processador, tá? Não paga mais por um 1080. Paga a mesma coisa. E aqui a gente tem os celulares que ele vem, né? Os smartphones que ele tem, que vem com ele, né? O Realme 9 Pro Plus, o Redmi Note 11 Pro Plus e tem outros também, né? Que agora não me vem na memória, mas tem mais, não é só isso não. Então, cara, o Dimensity 920 é um ótimo processador. Uma pena que a MediaTek faz esse negócio de ficar fazendo um novo processador com um pouco mais de clock e mudando o nome, né? É o mesmo processador, não muda nada. E a GPU é a mesma. Então aqui é um trabalho de escola que eles pegaram o trabalho do ano passado e só trocaram os nomezinhos, né? Mas é um bom processador. Os dois são bons processadores. E eles são comparáveis ao Snapdragon 778G. A gente sabe também, né, que a Snapdragon faz ótimos processadores, mas às vezes a faixa de preço é um pouco mais alta. Aqui a gente tem um processador melhor. Ele é melhor que o Dimensity 920. Mas é importante salientar que o 920 extrai muita coisa, cara. Ele é um ótimo processador ainda, tá? Mesmo que ele perca para o 778G, ele é um baita de um processador numa faixa de preço às vezes muito abaixo. Então é importante analisar isso. E aqui ele vem em vários celulares, o Moto Edge 20 é um dos que mais chama atenção, mas tem vários aqui, tem o Xiaomi 12 Lite, o Motorola Edge 2021, o Poco X5 Pro, que é um celular bem caro, então olha, você pega um Poco X5 Pro, ele custa uma grana, né? Compara ele
com os celulares que vem o Snapdragon, o MediaTek 920 e o 1080. Você vai ver que, cara, tem uma diferença de preço ali bem grande. O Realme 10 Pro Plus, até o Galaxy A34. Eu tenho um Galaxy A34 e ele custou R$ 1.250. Então, às vezes, o 778G ele tem um desempenho melhor, como a gente está vendo aqui, né? Mas não é tão acima, é um desempenho bem plausível, assim, cara. Dá para competir um com o outro, mas a diferença de preço é bem maior, né? Então, mérito pro 1080 e pro Dimensity 920. Eles têm muito mérito, na minha opinião. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo, né? Se inscreve no canal, ativa o sininho. Tamo junto, valeu e fui!